pouquinho sobre política. Vamos debater um pouco sobre o resultado das eleições e também os futuros de São Joaquim da Barra relacionado a emendas que podem vir através de deputados pelo partido do PSDB. E hoje, para discutir um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui do T-Voz o presidente do PSDB de São Joaquim, o Adnan. Seja bem-vindo, Adnan. Muito obrigado mais uma vez pela visita aqui no T-Voz para a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos aí relacionados à política. Obrigado. Obrigado, Estevão. É um prazer de novo estar aqui na casa. Adnan, você, presidente do PSDB aqui de São Joaquim da Barra, e a gente sabe que o PSDB veio numa coligação junto com o PPS, que saiu aí vitorioso nas urnas agora em outubro de 2016. Como que o PSDB avalia o resultado das eleições? Olha, foi um resultado muito bom para o PSDB e, consequentemente, também para a coligação, né? O PSDB contribuiu muito, tanto que o PSDB conseguiu fazer 2 vereadores, o segundo e o terceiro mais votado eleitos, né? E a gente também tem o vice, que é o Éder Tavares, juntamente o vereador Tieto, o vereador Sheba, na coligação junto com o PSDB, com o PTB, o empresário Pedro Nardelli foi reeleito. Então o PSDB cresceu muito e isso é importante que o eleitor vem percebendo que o PSDB está trabalhando por São Joaquim da Barra e aí a eleição é uma consequência da resposta do eleitor. Adnan, como você disse, o PSDB teve um bom resultado nas urnas. Você acredita que isso se deve também esse aumento da representatividade na Câmara, o vice hoje, prefeito, é do PSDB, isso também dependeu dessa coligação que foi feita com o PPS, Adnan? Sim, foi uma situação totalmente positiva, né? Tanto para o PSDB quanto para o PPS. A representatividade nossa regional aumentou. O PSDB hoje aqui na nossa região conquistou a prefeitura de Ribeirão Preto, conquistou a prefeitura de Sales, a de Guará, a de Garapava, a de Ituverava, a de Miguel Lopes. Então eu acredito, né, continuo com a prefeitura de Barretos. É uma consequência da nossa região que aumentou. Consequentemente, também o estado de São Paulo e no Brasil, pelo movimento e pelo aquilo que a consequência do que o PSDB vem falando para o povo brasileiro. E, em consequência, aqui em São Joaquim também, o cidadão, o eleitor, percebeu e viu que era a melhor opção, juntamente com a coligação. Foi importante essa coligação, é uma coligação vitoriosa e que tem muitos frutos pelo futuro. Agora, Adnan, nesse caso das eleições aqui em São Joaquim, vocês aí conseguiram fazer 2 vereadores, tinham apenas um e agora vocês têm 2, junto inclusive com o atual presidente da Câmara, Pedro Nardelli, que inclusive foi reeleito, veio nessa coligação proporcional do PSDB. Esperava fazer 2 cadeiras? Esperava, o PSDB trabalhava com essa esperança, porque a gente sabia que era possível, pelo resultado que nós tivemos na eleição anterior também. Então isso aí já era uma situação já proativa dentro do PSDB. O que foi muito surpresa a nós foi a quantidade de votos que o PSDB recebeu, que foi bem maior do que no anterior, e foi uma quantidade de votos muito expressiva. Fez com que o partido PSDB foi o partido que mais cresceu na proporcionalidade da última eleição que teve. Então isso também traz uma responsabilidade para o PSDB. Então a gente tem que ter essa sabedoria, uma calma, porque nós temos que dar uma resposta ao eleitor. É uma obrigação do PSDB dentro de São Joaquim da Barra essa resposta ao eleitor pela confiança do voto que foi para o PSDB. No caso, 2 que eu disse, 2 do PSDB. Aí veio junto o Pedro, que é do PTB. Então essa coligação foram 3 cadeiras, né, Adnan? Só para explicar um pouquinho para as pessoas. Agora, depois das eleições, a gente sabe que começam aí os trabalhos aqui em São Joaquim, busca de recursos, de trabalho, né? Como que está a expectativa agora do PSDB
em prol desse tipo de trabalho? Olha, já vem sendo feito o trabalho, o Éder Tavares, que é atual vereador e eleito vice-prefeito, já está conversando já com as nossas bases regionais, juntamente comigo, o Cláudio Caridade, que é o Sheba, vereador eleito, o Tieta. Então a gente já vem trabalhando junto com o deputado Roberto Engler. O Éder já tem uma audiência com o deputado Roberto Engler, juntamente com o deputado Elson Gasparinho. Eu já solicitei, junto ao secretário de Transporte e Logística, o Dr. Alberto Macedo, uma audiência lá em São Paulo para tratar sobre recursos para São Joaquim, verbas que possam estar vindo para São Joaquim, e também agora nesse finzinho de mandato, junto com o deputado federal Duarte Nogueira, nós devemos, por esses dias, estar recebendo a confirmação da audiência junto com ele, que ele vai ficar até o último dia de dezembro, que ele possa estar como deputado federal, e a secretária dele já nos avisou que vai ser assim. Então a gente também está fazendo algumas solicitações que São Joaquim precisa, né? A gente precisa trazer para São Joaquim investimento, e uma forma de trazer investimento para São Joaquim é dessa forma, é trabalhar nas bases regionais com os deputados, e aí também a gente já está trabalhando também com outros deputados que possam também estar ajudando nós, né? Que infelizmente a gente sabe que, como o Nogueira já não vai poder o ano que vem, a gente também, o Éder já tem essa preocupação, já está trabalhando em cima disso, e é muito importante a gente ter essas aberturas junto com os deputados do PSDB para estar ajudando São Joaquim da Barra. Adnan, você está há muitos anos aí na política, já participou de várias eleições nos bastidores, mas nessa você colocou seu nome à disposição como candidato a vereador, teve uma votação expressiva, mas não conseguiu aí, por conta da legenda, chegar a assumir uma vaga aí na Câmara de Vereadores. Satisfeito com o resultado nas urnas, tendo em vista que foi a primeira vez que você se colocou à disposição como candidato a vereador? Estevam, como eu já falei em vários meios de comunicação, certo? Eu tenho só que agradecer. Eu tive um problema de saúde, sofri uma cirurgia no início da campanha, mas mesmo assim a gente ainda pôde trabalhar um pouco. Foi muito bom o voto, as pessoas, a gente teve um carinho muito grande, pessoas que chegou e veio falar comigo, certo, sobre a eleição, sobre o apoio. Isso é muito importante e nos encoraja, dá força para a gente na próxima estar participando, logicamente com a natureza nos permitindo, né? Então a gente eu estou à disposição, e foi muito gratificante. A quantidade de votos, para mim, ela foi expressiva pelo tempo de campanha, então isso significa que a gente pode ter uma oportunidade no futuro. Logicamente, eu fiquei como terceiro suplente, né? Isso aí já também dá para nós um gás, porque significa que a gente também conseguiu expressar aquilo que o eleitor precisa, que é a representatividade. E dentro do PSDB nós tivemos como o Dr. Fábio Turazzi, que foi bem votado, que teve a sua expressão. Nós tivemos o Serginho Bastucci também, que teve muitos votos, foi bem votado. Professor Freitas, né? O professor Freitas também, que foi muito bem votado. Então a gente, pessoas novas, pessoas que não eram do meio político, que não estavam acostumados, todos eles, à primeira eleição. Isso significa que o PSDB tem bons quadros para o futuro. Logicamente, nós temos aí o Sheba e o Tieta, que foram eleitos e que merecem todo o respeito, porque vai representar o PSDB em toda a gestão futura. Adnan, você acredita que o comportamento do eleitor está mudando? A gente viu aí uma renovação boa na Câmara deste ano, e a gente ouviu muitos eleitores dizer que queria saber a proposta do candidato, queria conversar com o candidato, as pessoas assim, se interessando mais pela política, querendo receber, perguntar. Você sentiu isso na campanha, que é o corpo a corpo que tem feito mais a diferença nas campanhas eleitorais? Você acha que está mudando o comportamento do eleitor? Está mudando. O eleitor hoje ele quer conhecer quem está representando ele e quer saber para poder estar cobrando. Isso é muito importante acontecer, porque o que acontece? Uma naturalidade, uma cidade pequena como a nossa, 50 mil habitantes, tem que ter o representante perto do eleitor, ali na comunidade.
Então, isto, eu creio eu que dentro de São Joaquim da Barra vai se aprofundar mais ainda, vai ser uma constância, né? Então, é importante sim, e o eleitor tem todo o direito de saber aquilo em que o representante dele está pensando ou vai fazer para São Joaquim. Porque São Joaquim não pode ficar parado no tempo. São Joaquim, infelizmente, teve um retrocesso no passado e agora a gente vê que o eleitor percebeu que precisa colocar pessoas e continuar confiando naqueles que ali estão, que trabalhou por São Joaquim. Isso é muito importante. Você, como candidato, andou pelas ruas da cidade fazendo campanha, fez reuniões em residências e muitos eleitores reclamando demais da ausência dos vereadores nos bairros de São Joaquim. Na campanha eleitoral eles foram, pediram voto para as pessoas e depois, segundo esses eleitores, eles não apareceram mais nesses bairros. Foi uma reclamação dos eleitores, essa falta desses vereadores, a ausência deles durante esses 4 anos? É uma cobrança da população? Com certeza, porque o que é que acontece? O eleitor, ele quer estar representado, mas ele quer que a pessoa que está ali, que está eleito por ele, num bairro que representa aquele bairro, ou pelo menos parte da cidade, que passe ali, que vê o que é necessário acontecer no bairro, para as melhorias do bairro, e não somente nas vésperas de eleição. Porque a gente sabe, como eu acabei de falar, é uma cidade pequena. O eleitor, todo mundo conhece todo mundo dentro de São Joaquim, é raro quem não sabe quem são os próprios vereadores, certo? E aí o vereador, lógico, o vereador ele tem as obrigações deles particular, porque ele não vive somente do salário de vereador, ou somente como um político, né? Mas a gente sabe da necessidade. E São Joaquim é uma cidade muito carente, né? Não precisa estar próximo do seu representante. E o eleitor tem toda a razão em fazer esse manifesto e que continue assim, porque é a única forma da gente colocar as pessoas para poder estar trabalhando de fato para São Joaquim da Barra. Dinan, você acredita que hoje o eleitor que precisa falar com o vereador que essa pessoa votou, que foi eleito, não tem uma certa dificuldade por conta da Câmara? Não há gabinetes específicos para cada vereador, não tem um representante desse vereador lá, um assessor, para atender aquela população que traz uma demanda, para depois dar essa resposta. Também não falta uma melhoria nesse sentido para a população ter acesso à Câmara e falar com o vereador, ter um assessor para conversar, deixar a demanda para que seja resolvido e depois dar um retorno? Não falta isso aqui em São Joaquim, porque a gente sabe que a Câmara hoje não tem gabinete para vereador, muitas vezes o vereador não fica lá porque não tem sala para atender a população de maneira separada, para ouvir os problemas, e muitas vezes são coisas sigilosas que a população fica com vergonha de expor no meio de todo mundo. Não precisa de uma mudança nesse sentido? Qual que é a sua opinião? Precisa. A primeira coisa que o vereador tem que ter coragem. Ele lá, como acabei de falar, São Joaquim infelizmente ficou num retrocesso mais atrás, porque faltou coragem dos representantes em mostrar para o cidadão a qualidade para poder estar representando o cidadão. E uma dessas consequência é isso. Hoje, infelizmente, a Câmara não suporta. Se você chega ali, qualquer cidadão que chega ali para conversar com um vereador, alguns vereadores representam e trabalham ali 1 ou 2 vezes por semana, depois das 2 horas, certo? Mas, como você acabou de falar, infelizmente, não tem a liberdade de estar se expressando para o vereador, porque pode estar constrangido, porque infelizmente ali não tem separações, não tem um gabinete, não tem uma pessoa que antes pode estar falando com a pessoa, conversando com a pessoa sobre as necessidades do bairro, que seja uma própria denúncia que tem que ser feita. Então, o que acontece? Como lá, mais atrás, houve uma omissão dos vereadores, que essa é a palavra, houve uma omissão através dessa situação de procurar ter uma qualidade para estar expressando ali junto com o cidadão, uma oportunidade maior do cidadão
poder estar passando o que acontece no bairro, né? Como você falou, na parte sigilosa, isso é importante, porque em São Joaquim da Barra a gente sabe que é uma cidade muito pequena, mas que tem várias nuances para poder estar sendo representado e sendo feito. Tem coisas novas para ser feitas em São Joaquim e coisas para ser consertada também. E ali nós sabemos que quem representa é o vereador, mas quem traz ao vereador é o cidadão que traz a notícia e que traz as denúncias também. O que precisa ser denunciado é o eleitor, que traz para o vereador. Então o vereador tem que dar qualidade para representar. E uma das qualidades é essa. Eu ouvi falar, e já o atual presidente da Câmara, Pedro Nardelli, vai solicitar a estrutura do fórum atual, que logo o ano que vem já passa para a nova instalação o fórum, né? Então aquela estrutura ali na Praça Magino Diniz ser passado para a Câmara Municipal. Eu apoio, acredito que é uma das oportunidades, porque ali tem várias salas onde possa estar sendo feito gabinetes para os vereadores. E, consequentemente, se tiver a oportunidade dos vereadores terem um assessor, que tenha um assessor para filtrar, para agendar, para conseguir ser representado pelo cidadão. Porque o cidadão muitas vezes chega, não tem ninguém para atender ele vai embora porque tem uma situação. O cidadão, quando vai lá, ele não pode esquecer que ele também tem os afazeres dele do dia a dia. Ele não pode ficar esperando o vereador chegar a hora que o vereador bem entende. Às vezes vai lá, não é aquele vereador que você votou, não é aquele vereador que você tem afinidade, que você gosta, está outro e você não quer falar com aquele outro que está lá, você quer falar com aquele que você votou. Que te representa. Então é complicado um pouco, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade desse acesso à Câmara aqui de São Joaquim. Tem, né? Eu creio que aí o próximo presidente, né, como o Pedro Nardelli já tem colocado, o atual presidente, o próximo tem essa visão também, traga isso para trazer uma qualidade maior para o eleitor joaquinense. É necessário, não é simplesmente falar que isso é uma despesa, não, isso é um investimento na qualidade do atendimento ao eleitor. Porque não pode esquecer que o eleitor merece todo o respeito, porque quem está ali está representando o cidadão joaquinense. E nós temos que dar qualidade para o cidadão joaquinense, porque senão a gente acaba ficando para trás mais ainda. Tá certo. E falando sobre o presidente da Câmara, que a gente sabe que o atual presidente hoje é o Pedro Nardelli, fez um excelente mandato nesses últimos 4 anos. A gente sabe que teve uma administração transparente, com responsabilidade com o dinheiro público, só que ele não sinaliza que deve ser candidato agora novamente. Se coloca à disposição aí o Sheba, veio aqui, diz que não descartar ser candidato a presidente. Temos aí o Hilário, o Dr. Rangel e o Walter Martins Júnior, que nós sabemos são 4 pré-candidatos, incluindo o Sheba, que não descartou. Como presidente do PSDB, quem o partido vai apoiar nessa eleição? Olha, nós temos ainda um tempo até a colação, né, dos vereadores, que vai ser dia 5 de dezembro, e isso nos dá um tempo para a gente estar amadurecendo e conversando com o diretório executivo e o próprio Sheba, Tieta também, né? O Éder Tavares, que é muito interessado na posição, porque sabe que ali ele, como vice, tem uma legislação para ser feita, uma legislatura para estar executando muito importante. Então eu acredito que o PSDB vai ter essa sabedoria, mas a gente trabalha com uma possibilidade do Sheba estar podendo se colocando numa situação mais à frente, muito importante. Eu creio que o Sheba, como está chegando, é uma pessoa que teve uma expressão de voto muito grande, então a gente também tem que dar o respeito ao eleitor do Sheba, sabendo que é importante estar sendo representado, e por que não? A oportunidade é para todos, e por que não o Sheba também? Pode ser, lógico, mas é tudo dentro do seu tempo, mas o PSDB não descarta a possibilidade. Para a gente finalizar, Adnan, o PSDB foi eleito junto com o PPS, são mais 4 anos para ser trabalhados, vocês trabalhando juntos, né, ajudando a administração e a administração também lutando para trazer as melhorias para a cidade. Na sua opinião, quais serão os principais desafios que a cidade terá que enfrentar nos próximos 4 anos? Olha, nós temos muitos desafios para São Joaquim da Barra. Nós temos aí que terminar a estação de tratamento de esgoto, nós
temos que estar terminando o fórum, aqui no centro da cidade, a delegacia que tem que ser terminada, nós temos que olhar para São Joaquim da Barra, nessa falta de água que está tendo em alguns bairros, que são muito importantes, mas infelizmente isso aí a gente sabe que tem uma situação da natureza, que a gente precisa estar adiantado no que vem acontecendo. Acredito eu que o Poço Profundo vai ser realizado, vai ser feita a obra em São Joaquim, porque o governo do estado já destinou uma verba, se não me engano, 2,5 milhões. Então, na saúde, a gente tem que estar trazendo, ajudando São Joaquim na saúde. Então o PSDB, sim, se coloca muito afinco a estar trabalhando junto com o Dr. Marcelo Mian nessa próxima legislatura, que é importante para São Joaquim e, logicamente, uma qualidade melhor de vida para o cidadão joaquinense. A gente sabe que não é fácil, porque os recursos estão escassos, nós estamos no meio de uma crise financeira, há muito desemprego, temos que também ver para São Joaquim da Barra, trabalhar muito para São Joaquim da Barra na questão distrito industrial, para que venha o distrito industrial, para que as empresas de São Joaquim da Barra tenham condições de qualidade de aumento, para poder estar aumentando a qualidade ali de trazer novos empregos para São Joaquim da Barra e, consequentemente, melhorar o mercado interno aqui, que é o comércio em São Joaquim da Barra, para o comércio não ser penalizado como vem sendo penalizado. Várias lojas fecharam, perderam emprego, muitas pessoas perderam emprego, mas a gente confia em São Joaquim da Barra e o PSDB vai trabalhar muito para ajudar São Joaquim da Barra. É esse o compromisso do PSDB com o eleitor joaquinense, com o cidadão joaquinense. É trabalho. Acredita 2017 um ano melhor nessa questão da economia, Dina? Você que inclusive trabalha nessa área, acredita um 2017 melhor, que a economia vai começar a dar sinais de que realmente vai melhorar? Qual que é a sua opinião? Sim, Estevão, eu acredito, porque nós temos no Brasil já uma situação proativa já de alguns movimentos das lideranças políticas, econômicas, certo? Em estar liberando crédito, e a gente sabe que só movimenta quando tem crédito. Não adianta pegar e falar que é somente no trabalho. Só tem trabalho se tiver crédito para a pessoa, o cidadão consumir. E também as empresas poderem estar investindo. Então é importante as empresas estão investindo, e agora, a partir do ano que vem, eu acredito que já começa a ter esse investimento. O ano que vem vai ser os primeiros 6 meses, ainda vamos ter uma situação um pouco difícil, mas a mais o fim do ano, com certeza nós teremos já uma situação muito proativa e com mais emprego, com mais qualidade. Eu acredito que a economia vai pulsar o ano que vem entre 2,5% e 3%. Tá certo, Dina. Muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz para falar um pouquinho sobre assuntos importantes. No caso, sobre o resultado das eleições, que o prefeito Marcelo Mian saiu vitorioso nas urnas e o PSDB veio de vice, fazendo inclusive 2 vereadores do PSDB mais um do PTB nessa coligação, e o PPS, que fez a maior bancada, com 5 vereadores. E os outros partidos fizeram mais 3 cadeiras nesse caso. Obrigado e sucesso. A gente sempre vai estar à disposição para falar um pouco sobre o que tem de destaque em nossa cidade. Sucesso, Dina. Estevão, muito obrigado a todos, e que a gente tenha uma boa semana. Muito obrigado.